Eu já tive essa experiência, eu não sei você, mas aquela experiência que, ao dialogar com um adepto de seita, ao abrir a Bíblia Sagrada e começar a trocarmos as doutrinas, ou seja, avaliarmos as doutrinas um do outro, essa pessoa, esse seitário, aponta para um certo versículo e utiliza um significado completamente diferente do que o contexto está dando para esta palavra. Se você já passou por essa experiência, com certeza você já sabe que essa pessoa está tirando isto fora do contexto. Isto tem um nome. Nós vamos aprender sobre isso depois da nossa vinheta. Falácia dos termos técnicos. Este é o nome dado por D. Carson na sua excelente obra As Falácias da Exegese, um livro de inestimável valor para todo estudante de teologia e também para todo apologista, porque ali ele vai mostrar vários tipos de falácia que as pessoas podem cair por não saberem determinadas regras, não só teológicas, mas também gramaticais, de lógica, enfim. É um livro excelente que eu aconselho você a comprar e a ler, utilizar, principalmente se você é um apologista. Bom, neste livro, um dos capítulos ele trata sobre as falácias vocabulares. E dentro das falácias vocabulares está ali a falácia do termo técnico. Esta falácia pressupõe que a seita, ou não precisa ser uma seita, pode ser qualquer cristão evangélico também, porque cristão evangélico também pode errar na sua exegese, mas as seitas principalmente, elas pressupõem que uma determinada palavra, ela sempre vai ter um significado de termo técnico, ou seja, ela sempre vai ser a mesma palavra em todos os versículos que você possa encontrá-la. Vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, todas as vezes que ela encontra a palavra nome no Novo Testamento, eles pressupõem que ali está o nome Jeová. Por quê? Porque a doutrina da seita fala mais alto do que a exegese. Mesmo que o contexto não determine que ali é o nome Jeová, aliás, nenhum dos 5.000 manuscritos do Novo Testamento traz o nome Jeová, e sim o nome ou título, e também é o nome Kyrios, ou seja, Senhor. Quando os escritores do Novo Testamento vão lá no Antigo Testamento pegar versículos ou profecias onde aparece o nome Javé, o tetragrama, YHWH, que é o nome de Deus, eles vertem por Kyrios, ou seja, por Senhor. Então o nome Jeová não aparece no Novo Testamento. Mas a Bíblia das Testemunhas de Jeová, se você abrir essa Bíblia, lá no Novo Testamento, está lotado da palavra ou do nome Jeová, mesmo indo contra todos os manuscritos existentes do Novo Testamento. O que é isso? Elas acreditam que todas as vezes que a palavra nome aparece, ali é um termo técnico para o nome Jeová. E na verdade o que vai determinar é o contexto e não a palavra em si. Por exemplo, na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu. Elas perguntam, o Pai é o Pai de Jesus. E o Pai de Jesus tem um nome. Qual que é o nome deste Pai? Só pode ser Jeová. Mas a oração não fala o nome Jeová. Aliás, Jesus nunca usou o nome Jeová. A palavra nome ela tem diversos significados, que não convém falar agora, que não é a abordagem deste vídeo. Outra palavra também que virou um termo técnico na boca de uma seita é a palavra mandamentos. Estou falando dos adventistas do sétimo dia. Assim como fazem as testemunhas de Jeová, todas as vezes que os adventistas observam a palavra mandamentos no Novo Testamento, eles forçosamente transferem o significado de termo técnico para essa palavra como se fosse os 10 mandamentos. E por sinal, é claro, né, sempre ali estará o sábado. Por exemplo, quando Jesus fala, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Para um adventista ali, nada mais é do que os 10 mandamentos. Mas Jesus não está falando sobre os 10 mandamentos. A Bíblia fala, o Novo Testamento fala que existem vários mandamentos do Novo Testamento que diz respeito apenas à fé cristã, apenas aos mandamentos de Cristo, apenas às ordenanças que o próprio Jesus Cristo nos deixou, não necessariamente os 10 mandamentos. Mas um adventista sempre vai trocar a palavra mandamentos por 10 mandamentos, porque ele acredita que ali é um termo técnico. É claro que isso é uma falácia. Outra palavra que também na boca de um seitário espírita se transforma num termo técnico é a palavra espírita. Então, por exemplo, lá em 1 João fala que todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo vem de Deus. Então ele fala para nós discernirmos os espíritos.
Então ali para eles, espíritos, a palavra espírito está no sentido de almas desencarnadas. E lógico que o contexto não tem nada a ver com isso, né? Por exemplo, quando Paulo fala lá sobre os dons espirituais, a um é dado o discernimento de espíritos. Para um kardecista ali nada mais é do que saber se um espírito é evoluído ou um baixo espírito, um espírito do bem ou um espírito do mal. Paulo não está falando sobre isso, é só a gente analisar o contexto. Mas os espíritas tomam a palavra espírito como um termo técnico, caindo na falácia do termo técnico. Também os católicos, todas as vezes que aparece a palavra orar pelos santos, eles acreditam que ali também está incluído os santos que já faleceram, as pessoas mortas. Então, orar pelos santos também tem um significado técnico na mente do católico de orar pelos mortos. É claro, nenhuma parte do Novo Testamento, e eu farei um vídeo só sobre isso, sobre oração pelos mortos, nenhuma parte do Novo Testamento nos ensina, incentiva ou mesmo de longe indique que nós devemos orar pelos mortos. Orar pelos santos não é o mesmo que orar pelos mortos. Santos está dizendo apenas aos santos que estão vivos, o contexto que vai determinar isso, e não a palavra ou a frase em si. Então os católicos tomam isso como um termo técnico, daí tirando uma conclusão totalmente falaciosa. Bom, é isso aí, tem muito mais para nós falarmos sobre termos técnicos aqui e utilizar outras seitas como exemplo, mas se você conhece alguma seita ou se você já teve alguma experiência de estar dialogando com uma seita e ela usa uma palavra como se fosse um termo técnico, mas o contexto não dá base para isso, deixe aqui, comente aqui embaixo no vídeo, não deixe de curtir esse vídeo também, de se inscrever se você não é inscrito ainda, tá? E de compartilhar esse vídeo aí para outros irmãos e mesmo em grupos de seitas aí que você conhece, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau!